sua fala por último, né? Porque simune, normalmente na política se faz isso. A pessoa protocolarmente que tem uma hierarquia superior, no caso que está representando o Estado, o governo, falaria por último que se imune das outras falas. Se imune. Se imune das outras falas para poder rechear um pouco mais e dar sustentação à sua fala. Mas como o professor Dalmo tem um compromisso, vai ter uma saída antecipada, a gente vai inverter, porque também não é um debate político, é política, mas não é um debate de forças, de poderes, mas sim de esclarecimento do que se trata o plano diretor. Né? Então, nesse sentido, a gente entende de que é viável passar primeiro a fala para o professor Dalmo e depois Elson e o professor Bouchard. Vamos inverter o protocolo, pode ser? Tema de pesquisa que é esse? Então, acho que todos os convidados sabem que o projeto integrador é um projeto vinculado às primeiras fases do ensino técnico integrado e está vinculado, equivalente ao ensino médio, né? E o projeto integrador, ele trata nada mais é do que a introdução à metodologia científica. Ensinar a pesquisar, ensinar a investigar o mundo, né, de uma forma sistemática, etc. E semestralmente nós temos um tema. Esse semestre o tema é plano diretor. Então, é um tema polêmico, as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo em mídia, etc. Mas, além da polêmica, que não é o tom que a gente pretende aqui, é dar oportunidade aos nossos estudantes, né, a entender do que se trata isso, porque grande parte, pelo que a gente viu em sala de aula, nunca tinha escutado a palavra plano diretor, não sabia do que se trata, porque ainda não faz parte dos anseios, das grandes preocupações desta faixa etária, e então, começando a se apropriar dos direitos da cidadania e entender. Vou começar, na aula passada a gente chegou a comentar, não entende ainda como funciona o judiciário, legislativo, executivo, não entende como funciona essa organização social, e a gente ainda brincou, se vocês não entendem, não votem, né? A gente, para votar, precisa saber as regras do jogo. Então, assim, a gente vai estar apresentando o plano diretor, é como se fossem as regras do jogo. Eu cheguei a brincar e comparar com o War, né? Para jogar o War, a gente tem que saber quantos territórios conquistar, fazer toda aquela, para a gente conseguir brincar naquele tabuleiro. A nossa cidade nada mais é do que um mapa, um grande tabuleiro, onde existem jogos de poderes e de conquistas de territórios, perdas e ganhos. Isso se dá numa disputa de pressão da sociedade com o Estado, né, com as políticas de Estado, etc. Então a gente tem que entender que regras são essas. O plano diretor seria o nosso manual, né? Da onde que a gente vai se basear. Tirando isso, claro, tem as outras regras, que é Constituição, legislação municipal, todas as outras cartas, mas é importante a gente entender para a gente poder se posicionar. Eu só consigo entrar no processo eletivo se eu tenho, né, conseguir contribuir para alguém me representar, se eu tenho consciência disso tudo. Se eu não tenho, é melhor eu não exercer ainda o suposto direito do voto aos 16 anos, certo? Então essas questões nos preocupam como formadores, porque nós estamos formando cidade, formando cidadãos. Então esse é o principal motivo da nossa discussão de hoje, da nossa reflexão. Obrigada. Gisele, eu queria agradecer particularmente ao Instituto pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Lugar comum, vocês são o futuro do Brasil. Tá? Então, é um prazer sair do escritório de tanta pressão, de tanto problema, e estar aqui com os estudantes. Queria te agradecer pelos anos de luta no patrimônio e também com muita franqueza cumprimentar o professor Elson, não só pela sua vida acadêmica, mas pela sua participação na cena política. O senhor foi responsável pela elevação do nível da campanha eleitoral com propostas técnicas e objetivas que foram um grande fenômeno da eleição passada para o município. Parabéns. Nós ensaiamos algumas conversas ao longo desse ano. Eu recebi estímulos do professor Elson logo que entrei. Quis agradecer, tipo assim, dei um pouco de tempo ao Dalmo, eu sempre registrei isso, e queria fazer esse registro nessa oportunidade. Professor, o que eu poderia dizer a vocês? Só.
O plano diretor, como falou a professora Gisele, ele é um pacto pelo qual nós fazemos regras para ocupar o território. O território que nós vivemos é uma preciosidade, talvez seja, junto com a população, o nosso grande tesouro. Como é que nós lidamos com esse território? Será que a gente deveria ter prédios, por exemplo, de 12 andares ingleses, ou de 40 no centro de Florianópolis, como faz em Camboriú? Será que a gente deveria e deve continuar continuamente aumentando as ruas e avenidas para dar espaço para os automóveis privados? Ou será que nós precisamos priorizar o transporte coletivo, como o mundo todo faz? Será que a gente tem que construir a quarta ponte? Que áreas que nós devemos preservar? Tudo isso é, digamos, o pacto social que se estabelece através do plano diretor. Mas esse pacto precisa ser tratado com muito cuidado, porque na realidade ele não é só um pacto entre a sociedade atual. Ele compromete as gerações futuras. As decisões que forem tomadas agora, elas se refletirão na vida de vocês e de seus filhos. Muitas das decisões são irreversíveis. E muitos dos problemas que nós precisamos enfrentar hoje são decorrentes da falta de um planejamento, da falta de um cuidado em como lidar com esse território que nós recebemos como herança. Então, essencialmente, o plano diretor é esse escopo de leis, é esse conjunto de regras que determina como que nós vamos ocupar o território. Nós tentamos, quando trabalhamos, primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte, o princípio que rege o plano diretor, ele tem uma base, vamos dizer assim, filosófica. É importante falar que no Brasil, veja uma coisa, pessoal, quando eu digo assim, fulano é um filósofo, eu estou elogiando ou estou dizendo, não é um elogio? Muitas vezes, pergunto a vocês, é um elogio dizer que um colega X é um filósofo? Sim. Vocês sabem que na vida pública muitas vezes não é. O Brasil se acostumou a pensar assim, um filósofo é o sujeito que não executa, é o que pensa muito, é o que fica... Mas, na verdade, filosofar, refletir, é indispensável. Principalmente para uma ação de consequências. Há uma filosofia atrás do plano diretor. Essa filosofia é que a cidade é para ser vivida. A cidade é um lugar de vivências, de encontros. Não é apenas para ser percorrida. No nosso país, nós tivemos, o Brasil faz parte dos países que cresceram, onde as cidades cresceram muito, no século XX, na segunda metade do século XX. Até 1950, 60, até o momento que Brasília foi criada, o Brasil era essencialmente um país agrícola. A maior parte da população morava no campo. Em 30 ou 40 anos, nós conhecemos um dos processos mais violentos do mundo de crescimento das cidades. Esse processo se deu de uma maneira, nós todos vemos, violentíssima. Ele não conseguiu ter uma correspondência de qualidade de vida. Milhões de brasileiros vivem em morros, em favelas, milhões são desalojados dos confortos do pensamento atual, do que as sociedades proporcionam nos seus membros. As nossas cidades, em muitos casos, cresceram sem praças, sem museus, sem centro de cultura e até às vezes sem calçadas. Nesse crescimento, acabou se priorizando uma coisa: os deslocamentos. As cidades cresceram muito, os deslocamentos se tornaram essenciais. E o mundo foi propiciando que as pessoas adquirissem automóveis. Todo mundo quer ter um automóvel. E eu acho normal isso. Eu defendo, por exemplo, quando o governo faz estímulo ao automóvel, eu não sou contra isso, porque acho que toda família brasileira merece ter um carro e dizer, hoje eu vou, não sei, na Serra do Rio do Rastro, hoje eu vou a Laguna. Agora, os investimentos têm que ser maiores para o transporte coletivo. A gente não pode obrigar a população todo dia a ir de casa para o trabalho de automóvel. Isso é um suicídio social. Bem, nós quisemos que o nosso discurso seja uma cidade humanista, uma cidade outra vez para as pessoas, porque vocês sabem, ao mesmo tempo que a cidade cresceu, as cidades cresceram no Brasil, pouco a pouco elas deixaram de ser o que elas sempre foram ao longo da história,
que eram unidades de vizinhança. As pessoas de uma cidade se conheciam, tinham celebrações conjuntas, se identificavam, se defendiam mutuamente. Essas coisas foram desaparecendo nessa globalização da sociedade que nós vivemos. E o que a gente verifica é que esse desaparecimento dos laços de vizinhança, de solidariedade, de coesão, eles não se relacionam com qualidade. Eles são mais produto de uma maneira irrefletida de pensar o progresso do que, efetivamente, do que o mundo poderia proporcionar hoje para nós, para as futuras gerações. Quer dizer, é preciso replanejar, é preciso mudar. Agora, como é que a gente sai de um discurso de humanizar as cidades para uma prática? Como é que a gente pratica isso? Em grande parte, isso depende do planejamento. Eu não quero me estender até para ouvir mais vocês, mas o que eu diria para vocês? Primeiro, a palavra-chave do plano que nós estruturamos é a palavra equilíbrio. Nós procuramos nos situar, por exemplo, se vocês vão pensar no futuro da cidade, o que a gente preserva e o que a gente transforma no nosso município? O que a gente busca de modernidade e o que a gente guarda de tradição? Como é que nós equilibramos o continente entre o desenvolvimento entre a ilha, o continente, o norte e o sul, as praias, as áreas urbanas? Faltamos essa palavra, equilíbrio, e ela foi muito útil nas decisões que a gente teve que tomar na sequência. Das coisas mais importantes que o plano estabeleceu está, primeiro, eu vou citar algumas. Os planos, vocês sabem, já ouviram hoje falar que Brasília foi uma cidade modelo. Aliás, é uma coisa interessante, o sonho da cidade ideal, se quiser, eu tinha um limite, minha vida, a humanidade sempre perseguiu, pessoal, o sonho da cidade ideal. Todas as sociedades formam modelos de cidades. Por exemplo, se vocês vão numa aldeia indígena, vão ao Xingu, e se vocês conhecem aquela cultura, vocês vão identificar, olha, essa aqui é uma aldeia chavante, porque os chavantes se organizam